Oi, pessoal, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o GSH. Deixa eu só descobrir como que passa. Pronto. Aqui é só uma agenda, mas uma das ideias que eu vou trazer nessa apresentação, para a gente poder discutir, é que ali, no lado, a gente tem a evolução da autenticação web, né? E, do outro lado, a gente tem a evolução da ferramenta do OpenSSH, que é usado em praticamente toda a infraestrutura que usa Unix, para administração de servidores e tudo. E, quando a gente olha isso, a gente vê que, nos últimos anos, a web tem sido usada cada vez mais como uma plataforma, né? E, embora o OpenSSH seja a ferramenta mais comum de acesso administrativo a servidores. Então, a gente olha os dois e a gente vê que a evolução é diferente, né? A gente vê, nos últimos anos, a web evoluindo cada vez mais com seus protocolos de autenticação, e o SSH, bom, está tentando acompanhar isso, né? Então, a gente vê que agora, em novembro, ele passou a suportar o Universal Two-Factor, mas isso ainda não está nem na versão dele, né? Não está nem na versão estável, né? No release. E qual é a problemática que eu quero trazer para vocês para mostrar onde o GSH atua? É que, normalmente, numa infraestrutura com diversos serviços, várias máquinas, né? A gente tem um conjunto de usuários que quer acessar esse recurso, às vezes usando as suas credenciais, usuário e senha, às vezes ele vai usar o usuário dele, a chave SSH, e criar esses usuários em cada máquina é mais complexo, né? Normalmente a gente bota uma base de dados ali, um OpenLDAP, um AD, se você estiver falando num ambiente mais Microsoft, e isso, bom, parece resolver o problema, né? Quando você começa a ficar numa instituição maior ou começa a fornecer alguns tipos de serviços diferentes, imaginando, por exemplo, o cenário de uma universidade, onde você tem vários departamentos, vários cursos, vários laboratórios, você começa a ter grupos de usuários. Então, você tem os grupos dos alunos de ciência da computação, por exemplo, que acessam os laboratórios de ciência da computação, os grupos dos alunos de, sei lá, direito, que acessam as máquinas de direito, e por aí vai. Fora do cenário acadêmico, você pode imaginar um provedor de serviços de computação. Então, ele tem vários clientes, cada cliente vai ter a sua máquina virtual, por exemplo, e, bom, você precisa que cada usuário acesse só os seus recursos, né? Por mais que você tenha colocado uma base centralizada ali para facilitar a sua gestão. Se você não tiver nenhum controle para isso, né, nada impede um usuário sei lá, do grupo azul, acessar os recursos do outro, uma vez que a base de usuários é a mesma. Nesse ponto é onde a gente começa a entrar com alguns controles de rede. A gente fala, poxa, o SSH não tem como fazer esse tipo de restrição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma VLAN para um determinado grupo, uma VLAN para outro, vou botar uma CL ali, vou tentar restringir dessa maneira. Avançando um pouco mais, né, dependendo da estrutura de rede, você pode falar, vou botar um jump host, e aí só alguns usuários acessam esse jump host, outro grupo de usuários acessam outro jump host, e por aí vai. Essa é uma maneira da gente abordar esse problema, não indo lá no OpenSSH, né, lá na aplicação, né? A gente está usando ali, botando umas camadas adicionais de rede para tentar ver isso. E como que a gente pode tentar resolver isso no SSH, né? Resolver isso do lado do servidor? Foi até bom a gente ter falado bastante de PKI no GTR aí na semana de infra, porque, bom, a gente pode pensar em PKI de novo, mais uma vez, dessa vez voltando para SSH. Então, imaginando que eu tenho um usuário ali, eu posso, e sabendo que o OpenSSH aceita certificados, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que o meu usuário peça um certificado para ele numa autoridade certificadora. E depois que ele apresente esse certificado como base da sua identidade, né, para a máquina em questão. Então, para deixar isso um pouco mais claro, como que seria, né? Pensando numa proposta, né? O meu usuário, né, ele faria uma requisição, né, imaginando que essa autoridade certificadora fala um protocolo como HTTP, então ele faria uma requisição ali informando a chave de SSH dele, o usuário que ele quer ter acesso no host remoto, ali eu botei user,
o endereço IP do host remoto, né, e o endereço IP dele. Então, tem o source ali, né? É algo que a gente está querendo, né? A gente está querendo garantir que só uma só determinada origem acesse os meus servidores. No caso, a minha autoridade certificadora ia falar, poxa, será que o meu usuário, user, pode me acessar a partir desse IP? Então, a gente pode imaginar num controle de políticas ali, né? Talvez um controle mais centralizado. E imaginando o cenário onde tudo dá certo, né? A minha autoridade certificadora vai responder ali a requisição HTTP com um certificado do tipo SSH, né? E o meu usuário vai poder usar esse certificado. Só para deixar um pouco mais claro, o certificado do SSH não é que nem o X509, que a gente costuma usar na web. Ele tem alguns campos extras. Não extras, mas ele é diferente, né? Um campo que é legal da gente ver é que ele tem uma opção onde eu posso informar a lista de endereços IPs de origem, de modo que o próprio servidor SSH processe isso. Claro, eu também posso informar o usuário ali, a validade e outras coisas ali, né? Tem uma extensão que permite eu dizer se esse usuário vai ter shell ou não, e outras coisas que vou falar um pouquinho daqui a pouco. Vou falar mais daqui a pouco. Então, de posse desse usuário, né, de posse desse certificado, o usuário pode fornecer esse certificado para o host de destino, e ali o SSH, o SSH Server, ele vai validar esse certificado e vai dar acesso para o usuário. Então, você pode usar isso out of box, né? Você passa ali o "-i" e passa a sua chave, o seu certificado e vai funcionar. Sendo que aí você fala, poxa, está validando a origem, né? Eu continuo tendo problema do usuário com esse certificado acessar as máquinas que estão fora do grupo de acesso dele. Seria muito legal se a minha máquina, né, o meu servidor OpenSSH, quando ele recebesse esse certificado, ele fizesse uma pergunta: esse certificado pode ser usado para acessar a mim? Pode ser usado para acessar eu, servidor SSH? E como que a gente pode pensar nisso, né? Para fazer com que isso seja possível? A gente, olhando lá a documentação do OpenSSH, a gente vê que o OpenSSH tem uma diretiva de configuração, que é o Authorized Principals Command, que eu basicamente posso configurar o OpenSSH para que ele execute um comando toda vez que alguém tente autenticar com certificado. E esse comando, né, um binário, um script, ele pode receber alguns tokens. Tokens como, por exemplo, o ID do certificado, o nome do usuário, o próprio certificado. Eu posso botar ali vários tokens que eu vou passar como argumentos para esse comando. Ou seja, os dados do certificado, os dados de quem está tentando autenticar, eles estão acessíveis para um comando externo, né? Um comando que o próprio OpenSSH vai executar. Então, o que a gente pode pensar? Eu posso pensar que essa minha máquina, né, quando ela for perguntar, o que ela pode fazer? Ela pode fazer um request, né, HTTP de novo, falando assim, poxa, o certificado com esse número de série, e com esse KID aqui, ele pode acessar? Né? Ele pode acessar a minha, pode acessar a máquina com o meu IP? E aí a autoridade certificadora, que é a API, aqui no caso, ela vai responder, olha, eu tenho esse certificado aqui, e esse certificado aqui está cadastrado para ser usado pelo usuário user na máquina com o IP que está ali, né, com o IP de remote host. Então, a máquina, como ela sabe os IPs que ela tem, ela vai poder olhar essa resposta e comparar. Falar, poxa, esse IP aqui faz parte da minha interface de rede, então eu posso permitir que esse certificado seja usado para me acessar. Poxa, mas responsabilidade sobre certificação, isso pode ser um pouco complicado. Talvez eu não queira implementar isso. Talvez fosse legal que essa minha autoridade certificadora ela possa delegar a emissão de certificados para um software próprio para isso, como no caso o Vault aqui da HashiCorp, mas seria legal que ela tenha a opção também de fazer isso nela, caso a gente não queira usar o Vault, como exemplo. Será que isso seria possível? Que mudança seria essa, né?
Basicamente, para você configurar isso no OpenSSH, você tem que acrescentar 3 linhas no sshd underline conf, que fica lá a configuração do servidor SSH. A primeira configuração é o comando que você vai executar. Então, aqui a gente está falando de um binário, né, já que, no caso, a gente está falando aqui do GSH Agent. Ele, embora tenha esse agent, ele não fica rodando, né? É um binário que é invocado toda vez que o OpenSSH recebe um certificado. E ali eu estou botando alguns tokens, né? Então, aqui eu estou botando um token que é o KeyID, e eu estou botando um token que é o serial number do certificado. Tem vários outros tokens, não? Então tem o %U, que é o username, mas tem uma série de outros tokens que podem ser usados. E ali tem outras 2 diretivas de configuração. A primeira é o usuário que vai executar esse comando, e a segunda é um arquivo com a chave pública da CA, que vai assinar meus certificados, de modo que o OpenSSH possa verificar por ele de forma própria se esse certificado foi assinado por quem deveria ser. E o que esse comando faz, né? Se eu executar esse comando no shell, o que ele retorna? Bom, se você executar esse comando no shell passando atributos válidos, né, ele vai retornar uma lista com os nomes de usuários que estão autorizados naquele certificado, a ser usado com aquele certificado. É isso que o OpenSSH espera. Ele vai executar esse comando e o que ele espera no stdout? O que ele espera na saída? Ele espera uma lista de usuários. Sendo que, além disso, né, a gente já viu ali que nesse certificado eu posso configurar o source, né, que está aqui embaixo. Ó. Sendo que eu posso configurar uma série de outros atributos nesse certificado. Alguns atributos muito interessantes. Então, eu posso, por exemplo, falar que um certificado ele pode fazer forward do agent. Eu posso falar que um certificado possa ter a permissão de fazer o encaminhamento de portas. E tem um outro atributo aqui que é bem interessante, que é o force command, que está aqui em cima, que ele força que, de posse desse certificado, eu execute um comando no shell do usuário. Ou, se o usuário não tiver shell, sem o próprio shell. E isso leva a umas ideias do tipo, eu posso entregar um shell auditado, um shell onde os comandos que o usuário está sendo digitados são validados em algum lugar, ou são apenas logados. Isso vai da criatividade aí do uso. Então, como que seria, né? Como que seria essa ferramenta, né? O SSH, como é usado muito em CLI, o que a gente pensou? Poxa, vamos fazer uma CLI para não ter uma fricção muito grande. E aí a gente pensou, poxa, vamos fazer uma CLI um pouco mais organizada, padronizada, né? E a gente pensou, poxa, legal, então vamos fazer uma CLI que, se você não souber fazer nada nela, você vai digitar o comando, que no caso é GSH, e ela vai imprimir a ajuda para você, ela não vai dar nenhum erro estranho, nada do tipo. Então, basicamente, essa é a CLI. Né? O GSH ele foi feito em Go, então essa CLI que está aqui, está no Mac, ela é igualzinha no Windows, né? E é igualzinha no Linux, no OpenBSD, no FreeBSD, no sistema que você estiver usando ela, né? Só você mudar a arquitetura na hora de compilar. E ela tem uma série de comandos, né? Sendo que os comandos principais são os comandos aqui do nosso cenário. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, quando a gente pensa em fazer um software desse a minha CLI tem que acessar aquela autoridade certificadora. Será que eu vou botar o endereço dela hardcoded lá e toda vez que alguém quiser usar o GSH na sua infraestrutura vai ter que pegar o código, mudar o endereço da API onde está a autoridade certificadora e gerar sua própria versão? Isso seria algo bem chato, né? Então, assim como no SSH você informa o servidor, aqui no GSH você tem que informar onde vai estar a API que vai validar suas requisições de certificado. Então, o que a gente fez? A gente botou um comando de target. Então, você, na primeira vez que vai usar o GSH, você fala assim, GSH, a minha API, o target, onde você tem que pedir os certificados, é esse endpoint. Então, aqui eu botei um endpoint de exemplo, que eu cadastrei com o nome GTS. E o que esse endpoint faz, né? Basicamente, o GSH cria um arquivo de configuração e grava essa informação lá. Então, aqui eu dei
um cat no arquivo para vocês verem como que é. Eu cadastrei um outro ali de exemplo. É um YAML, basicamente, em texto, que fala qual é o endpoint que é atual, né? Qual é o que está em uso atual, e o endpoint dele. E aí você fala, poxa, legal, mas eu quero logar, né? De alguma maneira eu tenho que me autenticar nessa API, para que essa API saiba que eu sou o Manuel, e eu, Manuel, posso pedir X ou Y certificados. Para autenticar, a gente falou, poxa, nada melhor do que a gente autenticar na web, porque aí, conforme os protocolos web forem evoluindo, eu só mudo lá na minha autenticação web e eu não tenho que mexer na minha infraestrutura. Então, o que acontece? Bom, quando você autenticar no web, você vai receber um token, né, e você vai usar esse token para pedir os certificados. Sendo que esse token ele te identifica. Onde que eu vou guardar esse token? Né? Pô, será que eu vou guardar esse token lá naquele arquivo de configuração que está no home do usuário? Qualquer um pode ler esse arquivo e, bom, pegar o token e se passar por você? Então, o que a gente pensou? Bom, vamos guardar no sistema operacional. Então, vamos implementar de uma forma que, se a pessoa estiver usando o Mac, isso vai ser guardado no Kitchen. Se ela estiver usando o Windows, vai guardar no sistema de credenciais nativo do Windows. Se ela estiver usando um Linux, um KDE, vai guardar no K-Wallet. Se estiver usando GNOME, vai guardar no Secret Service. E, na pior das hipóteses, se ela não tiver nada na máquina dela, ela vai gerar um arquivo criptografado, onde ela vai digitar uma senha para criptografar e descriptografar esse arquivo. Então, bom, quando o usuário for logar, né, for digitar o GSH login, aqui ele está logando no sistema para poder pedir certificados, ele não está logando em nenhuma máquina. Quando ele digitar o GSH login, o que vai acontecer? Ele vai digitar o GSH login e vai abrir o browser dele. No browser dele, vai abrir um provedor de OpenID Connect, que aqui, como exemplo, eu estou usando o Alf, mas quem tem G Suite pode usar o G Suite, quem tem Office 365 pode usar o Office 365, quem tem, sei lá, quem não tem nenhum deles pode usar o Keycloak, que é open source, ou pode autenticar no GitHub, em qualquer outro provedor de OpenID Connect. E aí, bom, o usuário vai autenticar aqui, né? Quando ele autentica, aparece a famosa tela de consentimento, onde o GSH pede autorização para ler os dados do usuário, afinal ele vai precisar desses dados. E feito isso, o usuário vê essa tela de login. E é muito importante ver que essa tela de login aqui, isso aqui só foi possível porque só foi possível autenticar uma aplicação CLI na web usando o OpenID Connect, que é um protocolo web. Por quê? Porque essa aplicação, né, o GSH, quando ele subiu, o que ele fez? Ele subiu um servidor web de modo que, quando a autenticação OpenID Connect terminasse, ele seria redirecionado para localhost. E ali o GSH conseguiu pegar esse code. Pegando esse code, o GSH, usando o PIX, é claro, para não sofrer nenhum tipo de interceptação, ele conseguiu pegar lá o token do usuário e seguir o fluxo OpenID Connect, né? Agora, o GSH passa a ter a identidade daquele usuário e pode usar essa identidade para solicitar certificados. Aí, beleza, vai aparecer essa mensagem falando que o usuário logou, e vocês podem se perguntar, poxa, mas como que o GSH sabia que ele tinha que redirecionar para a porta? Como ele sabia que ele tinha que autenticar lá naquele endpoint web? Bom, na API do GSH, a gente implementou uma rota de discovery. Então, tem uma rota lá, você, quando configura o seu endpoint, tudo que o seu cliente precisa saber é o endpoint. Por quê? Porque as outras informações ele pega de uma rota de discovery. Então, nessa rota de discovery, que é uma rota pública, tem as informações que ele precisa para conseguir jogar para um provedor OpenID Connect, autenticar o usuário e trazer essa autenticação de volta. E nenhuma informação que está aqui é uma informação privada. Então, eu tenho o Client ID, que é público, eu tenho a URL base, eu tenho a porta que eu configurei para o GSH fazer bind local ali no meu cliente, eu tenho a localização dos certificados usados no OpenID Connect, eu tenho o parâmetro que vai ser usado como username, e eu tenho o meu parâmetro a string que identifica quem emitiu
ali o JWT usado no Open Connect. Então, o GSH, né, o cliente, o CLI dele, só precisa conhecer realmente o endpoint. Todo o restante ele consegue descobrir depois. E como que é a minha configuração, lá no caso, no meu provedor de Open Connect? É a mais simples possível. Eu botei aqui um print para vocês verem, que é basicamente você cadastra a aplicação GSH, cadastra ela como Single Page Application ou como um provedor público, uma aplicação pública, né? E pega o Client ID. E é só isso. Aí você fala, poxa, mas como que eu tenho certeza, não tem uma secret, não tem nada que eu precisa passar de modo secreto para a minha aplicação? Como o cliente ele é público, não faz sentido você ter uma secret, senão você teria que distribuir um segredo para todo mundo. Então, imagina, você teria que botar um segredo dentro do binário, ele não está exatamente bem protegido. Então, o GSH ele usa PIX, né, que é um protocolo em si, é uma proteção do Open Connect para evitar os problemas de você ter um Client ID sem um Client Secret. E vamos dar uma olhada no arquivo, e vocês podem olhar que no arquivo não tem o token aqui, não tem um JWT aqui. A única diferença é que agora no arquivo tem uma chave dizendo onde que esse token foi armazenado. E como eu fiz isso aqui no Mac, né, foi armazenado no Keychain. Então, se eu abrir o meu Keychain, eu vou olhar que tem uma entrada agora GSH, e nessa entrada GSH, aqui embaixo, lá depois de eu digitar minha senha 2 vezes, apertar no Touch ID, aqui dentro, o que é guardado como senha é o quê? Um JSON com o valor do JWT. E o GSH já toma cuidado de verificar, de garantir que ele já configura, né, para sempre pedir a senha do usuário quando essa credencial for acessada. É claro que o usuário, quando for acessar, ele pode falar, eu quero digitar só uma vez, e grava isso, né? E no Windows, né? No Windows ele vai usar um Windows Credentials, então, se você abrir o Credential Manager, vai ter uma credencial aqui do GSH. É importante dar uma olhada que essa credencial aqui, ela está identificada lá com o nome que eu dei para o meu target. Então, no meu target anterior, eu dei o nome GTS. Então, ela está identificada aqui com o account GTS. No Credential Manager, eu chamei GTS for Win. Então, é um nome que está sendo usado aqui para identificar ela. Se você tiver vários endpoints, isso não vai ser um problema. Cada credencial vai ficar guardada separadamente, não vai ter sobreposição. Você não vai ter que ficar deslogando e relogando para o seu endpoint que você usa na sua casa, o endpoint que você usa na empresa, o endpoint que você usa na universidade, não. Cada uma das credenciais fica separadas ali, não tem conflito. E, bom, só sucesso. Feito isso, vamos tentar autenticar. Vamos tentar conectar como se fosse usando SSH. E aí, bom, não é tão simples assim. Por quê? Porque se eu fazer isso daqui, eu estou autenticado. Eu consigo falar para a API, para a minha autoridade certificadora, que eu sou o Manuel. Mas na minha autoridade certificadora, quando ela receber meu pedido de certificado, ela não sabe se eu posso emitir algum certificado. Ou seja, eu não tenho nenhuma role cadastrada para mim. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é eu cadastrar uma role que me dê acesso a essa máquina aqui. Então, bom, eu não sabia, não lembrava direito o comando, né? Então, a gente botou um recurso lá no GSH, que você pode botar GSH, o começo do comando, aperta Enter e ele imprime para você a ajuda com todos os comandos parecidos. E aí, bom, aqui eu sei o que eu quero é fazer um role add, né? Eu quero adicionar uma role para ele, depois associar essa role a um usuário. Então, o que a gente faz? Role add -h, ele vai imprimir ajuda, funciona para qualquer outro comando também. E aí, o que a gente faz? Nessa role, eu vou adicionar uma ação, o permit PTY aqui, porque eu quero ter um shell, né? Eu quero o uso típico do SSH. Eu vou adicionar o "-d" ao destino, o "-s" é a origem e o "-u" o usuário que eu quero ter dentro da máquina. Então, eu estou querendo acessar essa máquina aqui de destino a partir de qualquer origem da internet, estou sendo bem qualquer coisa em IPv4, e o usuário que eu quero ter na máquina é root. Mas só lembrando que eu estou autenticado como Manuel. O meu usuário dentro da máquina lá vai ser root. É isso que essa role está me dando permissão. Ela está me dando permissão para, como Manuel, personificar root dentro daquela máquina.
E aí, bom, adicionei a role e depois eu associei essa role ao meu usuário aqui, Manuel Domingues Júnior, que eu montei aqui no ambiente. Feito isso, GSH Host Connect, botei o IP da máquina, passei o usuário que eu quero logar na máquina e sucesso, loguei na máquina como root. Bom, esse é um caso um pouco agressivo, né? Pô, logar como root na máquina, né? Talvez eu não queira fazer isso lá na minha universidade. Mas o que aconteceu ali por baixo dos panos? O que aconteceu por baixo dos panos é que quando eu rodei aquele comando gsh role add, o que aconteceu? Eu chamei a API nessa rota, mandei um post para ela, informando o ID da role, informando o usuário remoto, informando o IP de origem, o IP de destino, informando a ação. Basicamente, eu mandei um post para lá, e aqui tem o resultado. O papel foi criado, né? Que é o que aparece aqui. Então, a minha role aqui, GTS-root-4, foi, embora na linha de comando seja uma CLI, o que aconteceu por baixo dos panos foi que ela mandou um request HTTP. Quando eu fiz o assign, foi a mesma coisa. Ela chamou uma rota, passando ali o ID da role que eu estava, que era o GTS-root-4, e o meu usuário. E acabou. Foi um request HTTP. Nada que não seja possível de automatizar numa interface web, num provedor de cloud. É algo super tranquilo. Aí você fala, poxa, legal, mas eu quero que o Manuel entre na máquina como Manuel. Eu não quero que ele entre como root. Eu quero que cada usuário entre como si próprio. Então, se o Manuel vai entrar como Manuel, o fulano vai entrar como fulano, o cicrano vai entrar como cicrano. Então, o GSH ele permite que aqui no "-u" você passe o ponto. O ponto, o GSH vai entender como esse usuário só pode pedir um certificado para si próprio. Além do ponto, também tem um asterisco, que é esse usuário pode pedir certificado para qualquer um, que é um pouco mais forte, mas existe essa possibilidade, né? E, bom, basicamente o que fez? Criei essa role, GTS Self, associei ela ao usuário, dei o GSH Host Connect, passando o usuário que eu queria logar dentro da máquina, Manuel Domingues Júnior, e loguei na máquina como Manuel Domingues Júnior. Bom, tudo certo. E o que está acontecendo? Quando eu rodo esse GSH Host Connect, você implementou o SSH dentro um SSH Client? Tipo, não preciso, não precisei. O Mac, o Linux, o Windows, ele já tem cliente de SSH. O que ele faz, então? Basicamente, esse cara aqui, ele pega um certificado na API, né, e monta uma linha de comando. Então, ele monta essa linha de comando, onde ele vai guardar um arquivo com uma chave de SSH, que ele gera cada vez que ele é chamado, né, então não tem reaproveitamento de chave de SSH, embora possa ter. E ele gera também, ele pede o certificado da API, guarda num arquivo também, e gera o restante da linha SSH, passando a porta e passando o IP, e executa esse comando. Então, se eu pegar, por curiosidade, se eu quiser saber o comando que está por trás, se eu não quiser fechar a minha sessão SSH usando o GSH, eu posso passar esse "-d" aqui, ele vai só imprimir o comando para mim. E aqui o que eu fiz? Eu inspecionei, usei o SSH Keygene para inspecionar o certificado que foi gerado, para vocês poderem ver o que tem dentro dele. Então, dentro desse certificado, além da validade ali, que é razoavelmente curta, 10 minutos, dentro desse meu certificado, eu tenho esse principals, que é o usuário que vai estar lá dentro, eu tenho o source address e tenho a action que o usuário pode fazer. E se eu tentar fazer isso com um source address diferente? Bom, o seu SSH Server vai falar, olha, seu certificado é válido, mas o seu source address não pode usar esse certificado, então ele nega a conexão ali, é esse log que aparece ali. Aparece para o servidor, né, do lado do servidor. Só para mostrar um pouco de como funcionam as roles, aqui você pode listar as roles, né, e você vê no formato lá de tabelinha direitinho. Você pode ver os usuários que estão associados a uma role, então ali ele acrescentou uma coluna nova de usuários. Funciona com IPv6? Bom, nativamente, então, essa mesma máquina ali do exemplo,
Aqui eu fiz a conexão, eu criei uma role usando IPv6, ele entende os blocos, isso não é nenhum tipo de problema. E, bom, fiz a conexão aqui usando IPv6, e aqui eu até imprimi as variáveis de ambiente para vocês verem que eu estava conectado via IPv6. Né? Funciona tranquilamente porque as bibliotecas usadas no Go para tratamento de IP já suportam nativamente o IPv6. Né? Aqui é como que fica a role, né? E eu também posso criar uma role IPv4 e IPv6. Então, você pode botar numa role aqui uma origem, um conjunto de origens IPv4 e um conjunto de origens IPv6, pode acessar um conjunto de destinos IPv4 com um conjunto de destinos IPv6. Ele entende isso daqui tranquilamente. É só você separar por ponto e vírgula que ele vai saber que são vários IPs que você tá colocando ali. Bom, aqui é acessando de novo para vocês verem como que funciona. O certificado, ele é gravado no home do usuário, e então ele foi gravado de uma maneira que isso seja fácil de fazer troubleshoot. Então, ele cria uma pasta certs, cria uma pasta com o nome do target e gera um nome aleatório. Coloca ali a chave e o certificado. Né? Se os seus usuários não usam CLI, eles estão muito acostumados a usar o PUT, sei lá, a gente fez uma UI. Então, ele pode entrar aqui, ele se loga lá via web, bota a chave dele, o arquivo da chave, ele pode fazer o upload, arrastar, sei lá, ou cola, e ele clica no botão ali, faz o download do certificado e bota o certificado no cliente que eles usam. De próximos passos que a gente tem para a ferramenta, a gente vê a integração com outros provedores de Open Connect. Então, hoje a gente já suporta o Alf, suporta o G Suite, Office 365, mas cada provedor tenta implementar o Open Connect com alguma particularidade. Então, a gente está dando uma olhada nisso. A gente está pensando em colocar uma extensão no certificado para verificação do destino offline. Então, imagina que o meu GSH Agent não consiga conectar na API. Então, a gente vai botar uma extensão ali com o endereço de destino, suporte a múltiplas origens, né, a múltiplas origens e múltiplos destinos no certificado, e vai botar também a edição da role e o suporte à chave para curvas elípticas. Bom, não está aparecendo ali. Bom, dúvidas? Era isso. Oi, Manuel, Frederico do NICBR. Como vocês estão aproveitando esse monte de tecnologias web para permitir a emissão desses certificados e buscar esses certificados? Vocês pretendem integrar isso com tecnologias como WebAuthn, FIDO2, para não ter a necessidade de guardar esses secrets em storage locais e permitir o uso de tecnologia de chave pública para o usuário se autenticar, seja com token físico ou com o celular dele? Então, a ideia do GSH, né, ele traz um pouco ele faz com que o SSH no servidor se autentique via web. Parte disso é para poder usar tecnologias novas sem ter que esperar o SSH Server implementar elas. Então, a ideia é justamente conseguir avançar mais rápido nos protocolos de autenticação, e aí, no caso, eu vou usar esses protocolos, o WebAuthn, FIDO2, o 2F, todos os protocolos, os que estão por vir ainda, né? Eu consigo implementar eles na web, porque normalmente é muito mais rápido os provedores de soluções de identidade fazerem isso para a web. Eu vou usar ele via web para poder entregar um certificado para o usuário. E aí, bom, o depósito desse certificado ele autentica lá lá nas máquinas, lá na infraestrutura. E aí eu também não preciso me preocupar com a versão do SSH que está rodando, basta que aquela versão suporte certificado. Porque, por exemplo, agora em novembro, o OpenSSH implementou na Red, na master deles, o suporte a FIDO, né, o 2F. Sendo que isso vai surgir na próxima versão do OpenSSH. E até isso está disponível na distribuição Linux, até isso, eu rodar isso no meu parque, existe um tempo de deployment nisso. Sendo que a gente quer usar isso agora. Né? Tipo, FIDO está aí há anos. Né? Eu vou ficar autenticando com usuário sem máquina, ou usando só chave pública durante tanto tempo assim. Então, a ideia aqui foi
eu autentico na web, e aí, é claro, tem esse problema, porque a web me entrega um token, né? Onde que eu vou guardar esse token? Esse token é a identidade do usuário, né? E aí a nossa abordagem foi, bom, vamos guardar esse token, que é um token de curta duração e tudo, vamos guardar no melhor lugar que o sistema operacional acha que tem. Eu poderia colocar o usuário para, toda vez que ele der um Rust Connect, para ele abrir a tela do Fido? Poderia sim, tem um ganho um custo de fricção ali. Mas a gente consegue configurar isso sem mexer no GSH. Basta que eu dê um token de curta duração para o usuário. Então, se eu der um token que para ele só dura 5 minutos, ele vai dar o login dele e vai conseguir um token que só dura 5 minutos. Quando ele der o Rust Connect, o próprio GSH vê que o token expirou e pede um token novo. Então, aí vai abrir na tela na web de novo, ele bota a chavezinha. Então, isso se for necessário, né? Então, você pode aumentar e botar, o token dura um dia. Então, o cara autentica na web de manhã, só no outro dia ele autentica de novo. Mas isso aí vai dar para cada organização definir o seu apetite de risco, né? Então, se você quer que o usuário sempre bote a chave ali na web, é tranquilo, você pode fazer isso, você diminui o tempo do seu token. Se você quer que ele autentique uma vez por dia, você bota para o seu token durar um dia. Se você quer que ele autentique uma vez por semana, você consegue controlar isso na web, sem ter que mexer nos servidores, sem ter que mexer em muitos lugares, né? Ainda mais se a sua infraestrutura for grande, estiver distribuída, cada mexida em servidor normalmente é um ônus, né? Então, a gente tentou minimizar isso, né? Fica tudo controlado ali no seu provedor de identidade. Bom, de qualquer modo, obrigado e parabéns. Legal. Olá, Douglas. Sim. Tudo bem? Bom, primeiro parabéns por essa escolha de usar as ferramentas do sistema operacional. A gente vê as diversas soluções que existem por aí e os caras querem basicamente reinventar a roda. Existem diversas soluções de gerenciamento de senha e você tem que ficar botando complemento por fora, daí o complemento por fora não integra com outra coisa. Pô, vamos respeitar o que foi feito, né? Não vamos reinventar a roda. Muito bom isso. E eu queria perguntar, assim, isso dá para a gente chamar a tua ferramenta aí, ou a evolução dela de alternativas ao LastPass ou coisa do gênero? Foi por isso que ela foi criada? Então, porque assim, a gente está abordando um propósito muito específico, né, que é a segurança no acesso da infraestrutura. Você pode usar o LastPass para guardar a sua credencial de web, com o seu usuário, a sua senha ali que você logou na web, né, ali naquela telinha que eu tinha mostrado antes. E vai funcionar direitinho, porque o LastPass, sei lá, tem um plugin para Chrome, para Firefox, vai funcionar direitinho. Você não vai, assim, no GSH, a máquina, você se autentica no serviço, lá usando o OpenSSH, usando um certificado. Daria para eu guardar o seu token, lá, o seu JWT, no LastPass, se ele tiver uma API para isso, ao invés de usar o Windows Credentials, de usar o Keychain, ou de usar os serviços do Linux para isso, eu poderia integrar com o LastPass e ele guardaria o seu token ali dentro. Isso não seria um problema, basta que ele forneça uma API ali, que eu consiga guardar o JWT lá que o OpenEdge Connect me retorna, né? Retorna para o cliente do GSH para que isso seja possível. Mas ele não é para substituir isso. A ideia dele é fazer com que, na infraestrutura, nos seus servidores, nas suas máquinas virtuais e tudo mais, você não vai precisar mais ficar distribuindo chaves SSH neles, e aquela ideia de você ter aquela base centralizada com todas as informações do usuário, talvez a gente esteja entrando em tempos que sejam um pouco arriscados ter isso. Então, se você tem milhares de máquinas que conectam num servidor de LDAP, que tem todas as informações da sua organização, aí você fala assim, poxa, basta que uma máquina seja comprometida para que, bom, todos os dados dos meus funcionários ali possam ser expostos, já que, bom, toda a minha infraestrutura tem que conseguir consultar essa base. Meio que o GSH está tirando um pouco a importância dessa base também. Através dessa base, hoje ela só precisa ter os usernames. Se você quer sincronizar os usernames em todo o seu flat, né? Ela não precisa mais necessariamente ser aquele diretório com a senha, com o endereço, com a matrícula,
sabe, com um monte de informações. Pelo menos a sua infraestrutura não mais precisa ter acesso a essas informações para que os usuários consigam logar nela, né? Basta que tenha acesso ao username, por exemplo, se você tiver. Ou se você nem tiver, você nem precisa ter mais. Né? Basta você bota os usuários para logar como root, mas aí seria um pouco forçado, né? A pergunta justamente faz... E é open source, né? Isso. É porque não apareceu ali, mas poderia colocar o slide lá. Que tem dos últimos slides, lá que tem o GitHub. Isso, ele está no GitHub, é open source, bom, eu vou estar pelo evento, se alguém quiser fazer uma demonstração. Essa uma sugestão complementar aí, a Global tem várias ferramentas muito legais, mas todas elas algumas eu usei, outras eu não usei, é sempre uma dificuldade grande de fazer o deploy, porque a documentação, apesar da ferramenta ser ótima, a documentação é meio truncada. Então, inspirado nos pedidos de ontem, tem tutorial. Então, excelente. Tá de boa, tem um tutorial lá no GitHub, mas mesmo assim, se tiver com dificuldade, manda um e-mail, porque a gente fez deploy dela. Na verdade, a pergunta é assim, bom, você já explicou, se a autenticação acontece pelo web browser, na verdade, você vincular isso aí no single sign-on e no Active Directory já está automático. Né? Sim. Legal, obrigado, hein? Valeu, obrigado. Se der para colocar o slide do Manuel, o último, que tem um e-mail dele, enquanto eu faço uma pergunta rapidinho aqui, que nós estamos com o tempo já um pouco estourado. Pergunta do Márcio, da Conceição, ele está dizendo o seguinte: esse tempo, quem que determina esse tempo para autenticação? Isso pode ser automático ou tem que ter a intervenção a cada autenticação? O tempo de token, eu acredito que ele esteja falando, né? Eu entendi que sim. Isso é no provedor de autenticação. Então, no seu provedor de autenticação, se você estiver usando o G Suite, por exemplo, você pode definir que a sessão do usuário dura 8 horas ou 12 horas. E aí, o GSH ele automaticamente vai renovar esse token de acordo com a validade. A validade do token vem nele. Então, o GSH sabe quando aquele token expira. Basicamente, o seu provedor de identidade ele que vai definir de forma centralizada, né? Ou o G Suite, o Azure AD, sei lá, o que você estiver usando como provedor de OPage Connect. E assim que seu token expira, o próprio GSH já faz o refresh dele. E aí você pode ter políticas para refresh, para atualização de token diferente. Você pode exigir, por exemplo, que quando o seu token expira, o usuário necessariamente tem que logar de novo. Ou você pode falar, não, se ele tiver de segunda a sexta, ele não loga de novo. Ele só abre a tela web, clica no botão e acabou. E isso são políticas que são definidas no provedor de identidade que você vai usar. Lá no GSH, no GitHub, no globocom/GSH, a gente tem um Docker que você basicamente dá um make deploy, ele já configura tudo. Inclusive, lá tem um provedor de identidade open source, que é o Keycloak. Então, você pode subir esse Docker e lá você pode mexer nessas políticas de configuração. Você pode aumentar o tempo, diminuir e ver o que acontece. Ou então, manda um e-mail. É super tranquilo. Muito bem, muito bom, Manuel. Parabéns. Como dizem lá na Globo, sucesso. Bom, obrigado, pessoal. Qualquer Obrigado. coisa.